Oi, pessoal! Então, voltamos e vamos falar agora sobre os autômatos finitos não determinísticos que têm transições vazias, ok? Vamos lá. Então, esse tipo de autômato também é um AFN, só que nesse caso a gente tem permissão para fazer mudanças de estado espontâneas, sem influência da entrada, tá? Então, eu estou querendo dizer que as transições podem ser em cima das cadeias vazias. Em outras palavras, a gente está querendo dizer que a função de transição pode ter como segundo argumento a cadeia vazia ou epsilon. Lembram que a função de transição tem dois argumentos? O primeiro é um estado e o segundo era um símbolo de entrada. Agora, esse segundo argumento também pode ser a cadeia vazia, tá? Então, vamos ver um exemplo aí de um EAFN. Então, esse autômato aqui, ele reconhece cadeias desse tipo, ó, 0 elevado a n, 1 elevado a m e 2 elevado a p, tá? Então, ele vai continuar aqui no estado inicial, que é 0, enquanto ele estiver lendo os símbolos zeros, vai passar com uma transição vazia para Q1. Aqui em Q1, ele vai ler os símbolos 1, vai passar com a transição vazia para Q2 e ler todos os símbolos 2, tá? Lembrando que Q2 é o estado final. Aqui a gente tem um outro exemplo de EAFN, tá? A gente tem transições vazias aqui, ó, de Q0 para Q1 e também tem uma transição vazia aqui de Q3 para Q5, tá? Esse autômato aqui é um autômato que reconhece números com um ponto decimal, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem de Q0 para Q1, a gente pode ler o símbolo mais, esse 1 pode ser lido aqui, ó, nesse loop, 1.35. E com uma transição vazia, eu passo para Q5, ok? Então, aqui estão alguns exemplos de cadeias que são aceitas nesse autômato. Bom, a representação desses EAFNs é a mesma que a gente usa lá para os AFNs, tá? A única diferença aqui é com relação à função de transição, porque a função de transição agora vai ter que incluir as transições vazias. Então, veja só, aqui a gente tem a representação, aquela quíntupla que a gente já conhece, tá? Para os AFNs. A única diferença aqui é que essa função de transição agora vai ter como argumentos, então, um estado, e o segundo argumento vai ser um elemento do conjunto de símbolos de entrada e também a cadeia vazia, ok? Bom, a gente, quando fala de EAFNs, a gente precisa entender um conceito que se chama e-fechamento, ou e-close, tá? A gente vai usar esse conceito de e-fechamento lá quando a gente for aprender daqui a pouco a função de transição estendida para esse tipo de autômato, tá? Então, o que quer dizer e-fechamento? É a sequência de todos os estados que são alcançáveis saindo de um estado através de transições vazias. Então, vamos ver um exemplo para a gente entender? Olha só. A gente sabe que o estado Q está no e-fechamento do próprio Q. Por quê? Porque o e-fechamento significa todos os estados que eu consigo alcançar apenas com transições vazias. Então, eu consigo alcançar a mim mesmo com uma transição vazia, ok? Sem consumir nenhum símbolo. Então, essa é a base do e-fechamento. O e-fechamento de um estado já vai ter o próprio estado, tá? O que mais que a gente tem para dizer sobre e-fechamento? Se o estado P está no e-fechamento do Q e existe uma transição de P para R rotulada com vazio, então o R também vai estar no fechamento do Q. Olha aqui um exemplo, gente. Ó, vamos fazer o fechamento de Q. A gente sabe que pela base o fechamento de Q tem o próprio Q. Então tá aqui o próprio Q, tá? E aí a gente está dizendo aqui como exemplo que no fechamento de Q também está P. Um exemplo. Mas a gente está olhando o autômato e descobriu que existe uma transição de P para R rotulada com a cadeia vazia, né? Então, eu consigo alcançar R só com a cadeia vazia. Significa, então, que R também está no fechamento de Q, certo? Se P está no fechamento de Q e P consegue alcançar R, então R também está no fechamento de Q, certo? Vamos fazer exemplos então, tá? Então aqui, ó, vamos calcular o e-fechamento de Q0 nesse autômato aqui.
Então, o fechamento de Q0 tem o próprio Q0, certo? Começa por aí. Então, quais são os estados que eu consigo alcançar a partir de Q0 só com transições vazias? Então, de Q0 eu consigo chegar em Q1, certo? Consigo chegar em Q2? Não, não consigo. Consigo chegar em Q4? Não consigo. Então, parei aqui. O fechamento de Q0, então, tem o próprio Q0 e Q1, tá? Então, vamos calcular agora o fechamento de Q3. O fechamento de Q3 tem o próprio Q3 e todos os outros estados que a gente consegue alcançar com transições vazias a partir de Q3. Então, a gente olha aqui para Q3 e vê. Consigo chegar aonde? Apenas em Q5, tá? Então, o fechamento de Q3 vai ter Q3 e Q5. Fácil, né? Vamos ver outro exemplo, então. Então, vamos, a partir desse autômato aqui, vamos descobrir o fechamento do estado 1, tá? Então, o fechamento do estado 1 vai ter, com certeza, o próprio estado 1, tá? Então, a gente vai ter o próprio estado 1, vai ter também, ó, o estado 2, porque eu tenho uma transição vazia aqui de 1 para o 2. Do estado 2, eu consigo alcançar o 3 e consigo alcançar o 6. Então, eu tenho o fechamento de 1 é 1, 2, 3, 6 e também o 4, porque eu tenho essa transição vazia aqui, tá? Então, o estado 7, apesar de ter essa transição vazia aqui chegando nele, não faz parte do fechamento, porque eu não consigo alcançar o 7 só com transições vazias, né? Porque vindo aqui por esse caminho, em 4, eu preciso consumir o símbolo A, e se eu vier por 6, eu preciso... Aliás, nem tem arco vindo de 6 para 5, né? O contrário. Então, não tem como chegar aqui no 7 só com transições vazias, tá? Vamos continuar, então. Vamos agora descobrir a função de transição estendida para esses autômatos não determinísticos com transição vazia, tá? Então, seja A um EAFN, tá? A função de transição estendida, então, partindo de um estado Q e lendo W, é exatamente a mesma coisa que a gente fazia com os autômatos finitos não determinísticos comuns, tá? Vão ser o conjunto de estados cujos rótulos, quando concatenados, formam a string W, ou seja, em qual estado que eu vou parar do autômato quando eu consumir a cadeia W, tá? Então, se antes aqui, para calcular essa função estendida para um FN comum, eu fazia dessa forma, ou seja, função de transição estendida, de que, lendo A, me retorna um subconjunto de estados, né, P1, P2, PM, agora, para um EAFN, eu vou precisar incorporar aquela funçãozinha que a gente aprendeu do e-fechamento, tá? Então, a função de transição estendida de que, lendo A, vai ser igual ao fechamento de P1, união fechamento de P2, união o fechamento de PM, tá? Então, se antes era P1, P2, PM, agora eu preciso fazer o fechamento de P1, de P2 e de cada símbolozinho desse que estiver no subconjunto. Vamos ver exemplo? Então, vamos lá. Vamos encontrar a função de transição estendida de Q0 lendo AA para esse autômato aqui, tá? Depois a gente vai fazer para essa cadeia aqui, AAA. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Começando aqui, Q0, função de transição estendida de Q0 lendo AA, tá? Então, a gente começa no estado Q0 lendo o primeiro símbolo A, tá? A função de transição de Q0 lendo A me leva para onde? Para Q1, tá? Então, eu preciso achar o e-fechamento de Q1. O e-fechamento de Q1, a gente olha para cá e vê que é o próprio Q1, tá? Porque eu não tenho transições vazias saindo de Q1. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a função de transição estendida de Q1 lendo o próximo símbolo que é A, tá? Então, a função de transição de Q1 lendo A vai ser o quê? Para onde é que Q1 vai lendo A? Para Q2. Então, vamos fazer o e-fechamento de Q2, tá? O e-fechamento de Q2 é o próprio Q2 e também o Q0, porque eu tenho essa transição vazia aqui, tá? Então, a resposta da função de transição estendida é Q2, Q0, tá? Vamos ver agora esse outro exemplo aqui, ó. Vamos calcular a função de transição estendida de Q0, lendo essa string AAA, tá? É uma continuação do anterior. Então,
começa igual. Ó. Função de transição de Q0 lendo o primeiro símbolo da cadeia, que é A, vai ser o fechamento, né, de Q1, que vai dar o próprio Q1. Então, Q1 lendo o segundo símbolo A, vai me retornar Q2, Q0. Então, a gente continua a partir daqui, ó. Então, a função de transição de Q2, Q0 lendo A, aqui, ó, que é o próximo símbolo, o terceiro símbolo, vai ser o quê? O fechamento da união da função de transição de Q2 lendo A com a função de transição de Q0 lendo A. Tá aqui. Do jeitinho que a gente fazia no AFM. A diferença é que depois que eu calcular essas duas funções de transição aqui, eu tenho que fazer o E-fechamento. Tá? Então, o E-fechamento vai ser o quê? A função de transição de Q2 lendo A é vazio, é um conjunto vazio, não tem transição de Q2 lendo A. Então, tá aqui, vazio. E a função de transição de Q0 lendo A é Q1, tá? Então, eu vou fazer o fechamento de quem? De Q1. O fechamento de Q1 é o próprio Q1. Ok? É fácil, mas precisa de bastante atenção, tá? Então, vamos falar agora da linguagem de um EAFN, gente. Então, seja um EAFN, tá? Então, a linguagem desse autômato vão ser todas as cadeias W, tal que a resposta dessa função de transição aqui, ó, função de transição estendida, partindo do estado inicial e lendo essa cadeia W, ela tem que me retornar no seu subconjunto pelo menos um estado que seja final, tá? Então, aqui é a mesma ideia do que vocês aprenderam para o AFN. Tá? A linguagem do autômato vão ser todas as cadeias W que me retornem pelo menos um estado final nessa função de transição estendida. Então, aqui, ó, em outras palavras, a linguagem que contém todas as cadeias W, para as quais existe um caminho rotulado com W, do vértice inicial do grafo a algum vértice final, tá? Bom, por hoje é só. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Tchau, tchau.